Lição de número 2: a porta da fé se abre entre os gentios. O texto áureo: porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos 13:47. A verdade prática, o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Na introdução narrada em Atos capítulo 13 e 14, demonstra o cumprimento da promessa feita por Deus de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Cristo. A partir da igreja de Antioquia da Síria e não da Pisídia, Paulo e Barnabé percorrem cidades gentílicas anunciando o evangelho. Isso é, cidades não judias ou não judaicas, né? Em cada lugar encontram portas abertas, oposições intensas e manifestações do poder divino. A igreja aparentemente, ela aprende que nenhuma barreira pode impedir o avanço do evangelho quando o Espírito Santo dirige a missão. Então, quando o Espírito Santo está na frente, tudo dá certo, né? Nós temos que entender que a direção da obra de Deus é de Deus. A obra é de Deus. A obra não é nossa. Nós fazemos a obra no poder e na direção de Deus. Então, aqui na introdução fala de Paulo e Barnabé. Quem eram? Doutores da igreja de Antioquia. Todos nós conhecemos a história de Paulo, que perseguia a igreja. Depois ele teve encontro com o Senhor a caminho de Damasco. E a partir daí existe um processo na vida de Paulo. Ele era doutor da lei, mas não conhecia a respeito do evangelho de Cristo. E foi imprescindível que ele aprendesse a respeito disso. Já em Antioquia, tendo como amigo Barnabé, que era o seu tutor, aquele que o discipulou, que também era doutor da igreja de Antioquia, eles então vão para a missionária. A missão em Chipre, ponto 1, Número 1, Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, o envio missionário e o avanço da palavra. Separados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé iniciam sua primeira viagem missionária em Chipre, anunciam a palavra de Deus nas sinagogas e percorrem toda a ilha. A missão não nasceu da iniciativa humana, mas da direção divina, mostrando que toda a obra missionária deve depender da orientação do Espírito Santo. O número 2 do ponto 1, o confronto com as trevas e a vitória no Evangelho. Em Pafos, o mágico, e Limas procura impedir que o procônsul Sérgio Paulo creia em Cristo. Isso nós temos hoje em dia, Temos isso na nossa vista, no nosso dia a dia, pessoas que tentam descredibilizar a palavra e no fim acabam tendo derrotas, porque a palavra ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E cheio do Espírito Santo, Paulo repreende o falso profeta, que imediatamente fica cego, Diante desse milagre, o governador crê no Senhor. O episódio revela que o poder de Deus é infinitamente superior às forças das trevas, Então, quando existe o poder de Deus, não só palavras, mas o poder de Deus, as pessoas passam a acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. É necessário não só ter palavras, é necessário que haja ação do poder de Deus. Número 3 do ponto 1, confiando no poder transformador do Evangelho.
A conversão de Sérgio Paulo demonstra que Deus alcança pessoas de todas as posições sociais. Não importa se é uma pessoa simples, né, que não tem recurso, se é uma pessoa de alto escalão do governo, não importa a posição social. Deus, ele quer que todos se salvem, desde o pobre até o trilionário. O desejo de Deus é que todos se salvem. Então, na questão missiológica de Deus, não existe país específico, não. Todos estão englobados nessa missão da igreja, de levar a palavra tanto para países emergentes, como também para países muito ricos. Todos precisam ouvir a palavra de salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é, foram colocados para fora, né, da glória de Deus e precisam retornar, ser religados para que tenham uma nova vida, vida em Cristo, que essa vida que é passageira, não sabemos quantos anos vamos viver. A única certeza é que se Jesus não voltar, todos nós passaremos pela morte, né? Vindo após isso o juízo. Então, o evangelho, a missão que foi para Chipre, é a mesma missão do dia de hoje. A palavra precisa ser levada para todas as pessoas. O ponto 3, né, número 3 do ponto 1, confiando no poder de transformador do Evangelho, nós vemos que Deus é poderoso para transformar também aqueles de alto escalão, né, o procônsul Sérgio Paulo. E para Deus nada é impossível. O ponto 2, a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina, né? Então, a expressão apostólica que revela Cristo nas Escrituras, Atos 13, 16 a 43, na sinagoga, Paulo apresenta o sermão baseado na história de Israel e demonstra que Jesus é o Messias prometido. Paulo era um profundo conhecedor da história de Israel e ele coloca Jesus no seu sermão, né, como um Messias prometido. A mensagem mostra que toda a Escritura aponta para Cristo e que a justificação é recebida pela fé e não pelas obras da lei. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Atos 13, 44 a 45. No sábado seguinte, quase toda a cidade comparece para ouvir a palavra. Muitos judeus, porém, movidos por inveja, rejeitam a mensagem e contradizem Paulo. A incredulidade entristece o apóstolo, mas não interrompe a missão de Deus, né? Sempre haverá, né, alguém para tentar interromper, tentar prejudicar a obra do Senhor. Mas a vitória sempre é nossa. Somos mais do que vencedores, né? Muitos judeus, porém, movidos por inveja, rejeitam a mensagem e contradizem Paulo, né? Mas muitos outros queriam ouvir, né? Imagine Paulo com aquele todo conhecimento, tendo conhecimento da história de Israel, história dos judeus, e tendo agora o conhecimento do cristianismo, de Cristo, né? Os ensinamentos de Cristo, e coloca isso em uma só mensagem. Que coisa linda, né? Então nós vamos ter realmente sempre oposições com relação ao Evangelho. Por quê? Porque existe a força do mal. A força do mal vai lutar contra, mas nós precisamos saber que a vitória sempre será do povo de Deus, porque a obra é de Deus, a obra não é nossa, né? Então, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Paulo, ele leva nas sinagogas, ele gostava de entrar nas sinagogas. Número 2 do ponto 2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo
diante da incredulidade, né? Foi o que E o número 3, do ponto 2, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Diante da rejeição judaica, Paulo declara que o evangelho seria anunciado aos gentios, cumprindo a profecia de Isaías, que diz: os gentios recebem a palavra com alegria, glorificam a Deus e muitos creem. A salvação oferecida por Cristo é universal e alcança todos os que creem, né? Qual era a profecia de Isaías? Eu vim para libertar os cativos, né? Aqueles que estão em prisão. E se cumpre lá em Lucas, quando Jesus lê, né? Isso se cumpriu no dia de hoje, né? A libertação dos cativos, dos aprisionados, evangelho aos gentios. Cumpre a profecia de Isaías através do ministério do apóstolo Paulo e de Barnabé. Então nós vemos aqui a fé, né? A fé é o que conduz a crença, né? E os gentios abrem a porta para o evangelho da graça, o evangelho que salva, que restaura, que muda o ser humano, né? Que transforma a vida do mais vil pecador. E o ponto 3, né? A missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera, a fé que persevera, perseverar. Uma coisa é ter fé, outra coisa é perseverar na fé. Nós vemos pessoas que até elas conseguem estar na igreja, mas não ficam por muito tempo, nem por muitos anos. Elas acabam perecendo por falta de perseverança, né? Perseverar na fé. Então nós temos que perseverar, sabendo que somente a confiança em Deus no dia a dia, enfrentando as lutas, as adversidades, é que vamos conseguir chegar com a vitória certa do outro lado, né? Do outro lado da vida, né? Existe algo especial nos esperando e por isso estamos aqui lutando, pregando a palavra para salvar aqueles que estão indo de passos largos ao inferno. Então, o ponto 3, a missão Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Icônio, testemunho ousado que enfrenta oposição, está em Atos capítulo 14, versículos de 1 a 7. Em Icônio, muitos judeus e gregos convertem-se ao Senhor. Ao mesmo tempo, cresce a perseguição contra os missionários. Conforme avança o evangelho, cresce a perseguição. Mesmo diante das ameaças, Paulo e Barnabé permanecem anunciando o evangelho até precisarem partir para preservar a continuidade da missão. Isso não aconteceu só com Paulo e Barnabé, né? Em todos os tempos que o evangelho foi pregado, houve perseguição. Porque é uma obra de Deus, mas também existe a oposição. Nós não estamos sozinhos no mundo espiritual, né? Todos nós sabemos disso, que existe a força do mal, que age, que usa as pessoas, que usa sistemas, né? Que utiliza de todos os meios para impedir a obra de Deus. Porém, a obra de Deus jamais será impedida, né? Ela avança a cada dia. Então, lá em Icônio, Listra e Derbe, a fé persevera, ela cresce. E quando cresce o evangelho, cresce também a perseguição, como aconteceu aqui no Brasil, né? Diante dos pioneiros Gunnar Wing e Daniel Berg. Se você ler a história dos pioneiros, você vai ver quantas perseguições, né? Até na minha época de criança, né? Quantas perseguições, pedras que eram arremessadas contra os templos, né? Tantas coisas que
que já via acontecer, e não era diferente na época de Paulo e Barnabé. O cristianismo estava crescendo naquela época, as pessoas não conheciam o que, entre aspas, é chamado de uma nova religião, uma nova filosofia de vida. E ela cresce, mas ela não cresce só em palavras, ela cresce também com o poder de Deus sendo manifestado. E as pessoas criam, judeus, gregos, e a igreja aumentava. Depois nós vemos em Listra, né? Milagres, isso é importante, né? É necessário que haja milagres, que as pessoas testemunhem, não seja só palavras, mas também milagres. Paulo diz que não estive entre vós somente com palavras persuasivas, mas com a manifestação do poder de Deus, que é salvação para todo aquele que crê. Então, milagres. Em Listra, um homem coxo é curado milagrosamente. Você já pensou isso, né? As pessoas verem este milagre, a multidão pensa que Paulo e Barnabé são deuses e tenta adorá-los. Ninguém merece ser adorado, a não ser Deus, né? Somente Deus pode ser adorado. Logo depois, influenciada por opositores, a mesma multidão apedreja Paulo. Deus, porém, o fortalece para continuar sua missão. Mesmo o povo que dizia que era Deus, depois apedrejaram Paulo, né? O verdadeiro servo de Cristo permanece fiel, tanto nos aplausos, como também nas perseguições. É importante saber que o mesmo povo que pode te aplaudir hoje, amanhã, poderá te apedrejar. É bom que você fique ciente disso. O Evangelho é para pessoas corajosas, destemidas e que, acima de tudo, perseverem na fé. E Derbe, frutos que brotam da perseverança, em Atos 14, de 20 a 21. Em Derbe, muitos tornam-se discípulos, isso é, seguidores. Discípulo quer dizer que faz a mesma coisa que o seu mestre, aquele que está ensinando. O discípulo, ele segue. Então nós somos discípulos de Cristo, nós seguimos a Cristo. Depois Paulo e Barnabé retornam às igrejas recém-formadas, fortalecendo os irmãos, exortando-os a permanecer firmes na fé e ensinando que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A perseverança produz crescimento espiritual e fortalece a igreja. Veja que Paulo e Barnabé, eles tinham uma metodologia de trabalho, pregar àqueles que não conheciam, mas não deixar de estar junto com os novos convertidos, né? E fortalecendo eles com palavras de ânimo, para que eles continuassem firmes no Evangelho, na perseverança, sabendo que são inúmeras as tribulações, né? Mas a perseverança produz crescimento espiritual e fortalece a igreja. E para concluir, a primeira viagem missionária demonstra que Deus abriu definitivamente a porta da fé aos gentios, né? O evangelho venceu a idolatria, enfrentou perseguições e produziu discípulos em diversas cidades. A missão do Espírito Santo ainda abre portas, transforma vidas e estabelece a sua igreja entre todos os povos. A nossa aula será domingo, dia 12 de julho de 2026. Tenha uma ótima aula, que Deus abençoe você e também a sua classe.